Trazemos agora aqui uma linha do tempo, mesclando os fatos de conhecimento público sobre a trama golpista nos bastidores do governo Bolsonaro e as informações descobertas no relatório desta terça-feira da Operação Contra-Golpe. Trazemos então em detalhes para você. Segundo a Operação Tempus Veritatis de fevereiro, o marco inicial do plano golpista foi uma reunião do então presidente Jair Bolsonaro com a cúpula ministerial em 5 de julho de 2022. Preso nesta terça-feira, o general Mário Fernandes, então assessor da presidência, participou desse encontro. Ainda em julho de 2022, foi realizada a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. No encontro, Bolsonaro, sem provas, fez acusações sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em 12 de novembro daquele mesmo ano, menos de 2 semanas depois da eleição de Lula, 3 dos militares presos se reuniram na casa do general, o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, que foi vice da chapa de Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, também estava na reunião. Segundo a Polícia Federal, a partir desse encontro, o ministro Alexandre de Moraes passou a ser monitorado. Em 6 de dezembro de 22, um documento com um plano para assassinar Lula, Moraes e Alckmin foi impresso no Palácio do Planalto. 2 dias depois da impressão desse documento, o Mário Fernandes encontrou Jair Bolsonaro no Alvorada. No dia seguinte, no dia 9 de dezembro de 2022, Fernandes envia um áudio a Cid, no qual comemora que Bolsonaro tinha aceitado o assessoramento deles. No mesmo dia, Bolsonaro quebra silêncio depois da derrota para Lula e volta a falar com apoiadores em frente ao Alvorada. No dia 12 de dezembro, Lula é diplomado presidente do Brasil no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o relatório da Polícia Federal, o plano dos militares incluía a prisão ou execução do ministro Alexandre de Moraes em 15 de dezembro de 2022. 2 dias depois, o general Mário Fernandes se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Alvorada. No dia 1º de janeiro de 2023, presidente Lula toma posse. Uma semana depois, no dia 8 de janeiro, acontecem os atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Como citamos nessa linha do tempo, no dia 5 de julho de 2022, na reunião ministerial, Mário Fernandes, à época chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, ele defendeu a alternativa antes das eleições presidenciais daquele ano e admitiu o golpe. Daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não está tranquilo. O governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que, realmente, nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem, que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma ajuda do governo? É o governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Então tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro do estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação no DNA. Quando a fotografia lá foi de quem a fraude determinada.